E desde 1994, a nível mundial, e desde 2015, a nível nacional, começou-se a pensar e refletir-se no mês de setembro, designado o Setembro Amarelo, em homenagem a um rapaz que em 1994, de apenas 17 anos, suicidou-se nos Estados Unidos. E deu-se esse nome, começou-se a ter campanhas de conscientização e todo tipo de trabalho mais específico de saúde mental a respeito do suicídio, porque algo muito chocante e muito comum, tendo em vista inclusive o caso desse rapaz americano, é que os pais não conseguiram perceber o que estava acontecendo com ele, que culminou no suicídio, porque um rapaz de 17 anos, numa família aparentemente bem estruturada, e que não dava sinais externos do que estava acontecendo dentro dele que culminaria no suicídio dele. E de lá para cá, e em especial nos últimos 5 anos aqui no Brasil, tem se pensado muito, falado a respeito. Isso é uma grande conquista quando se pensa na saúde mental, quando se pensa no número de casos que tem crescido, em especial entre a idade não tão mais velha, mas em jovens, em pessoas de meia idade, e que tem crescido exponencialmente nas classes média alta. E se você pesquisar na internet, provavelmente você já deve ter assistido, lido artigos, programas, reflexões que falam inúmeros motivos que podem gerar todo tipo de transtorno psíquico que pode culminar no suicídio, desde a depressão, desde motivos de transtorno biológico, que a pessoa está toda desregulada organicamente e que culmina numa depressão, podendo levar a todo tipo de síndromes e que gera até mesmo suicídio, ou utilização pesada de drogas, alucinógenos que tira a pessoa do eixo e culminando no suicídio, traumas psicológicos, dores insuportáveis, enfim, os motivos são variados. E eu não quero, de maneira geral, tratar hoje à noite com você daquilo que você pode ouvir com um bom psicólogo, com um bom terapeuta, um bom psiquiatra. Eu quero tratar de algo um pouco mais profundo, porque é interessante e trágico que essas realidades de profundas depressões, pânicos, crises de ansiedade e, consequentemente, casos de suicídio têm crescido entre pastores, padres, mulheres de pastores, filhos de pastores, pessoas de fé cristã e que aparentemente não teriam. Às vezes a nossa cabeça fala como conciliar a fé com a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida. E às vezes, quando a gente pensa e fala sobre questões como depressão, como crise de ansiedade, ou até mesmo como nisso que nós estamos pensando hoje, sobre o suicídio, às vezes é difícil da gente realmente entender o processo, porque às vezes nós tratamos de maneira muito superficial, tratamos apenas dos sintomas,
É como se a pessoa ela suicidou-se por causa da depressão. A depressão não era a causa, a depressão é o sintoma de uma causa muito mais profunda. Ai, a pessoa suicidou-se porque ela tinha crises agudas de ansiedade. Não, as crises agudas de ansiedade não são a causa, são um sintoma. São um sintoma de uma causa muito mais profunda e que para o lado de fora, na superfície, se manifestava de todo tipo de gritos e que às vezes quem estava próximo não conseguia notar de maneira objetiva, mas quem está sofrendo sabe a desordem que está dentro dela. E seja esse o seu próprio caso, ou de alguém que possa conviver com você, eu quero ir um pouco mais fundo, entender à luz do Evangelho como que às vezes você e eu, crendo, sendo pessoas de fé em Cristo, ainda assim estamos expostos a essas demandas, essas fragilidades de alma psíquica que podem culminar num absurdo como o suicídio. Porque para a gente entender um pouco mais sobre isso, da complexidade das demandas da alma, 2 livros que eu poderia indicar para você, que é de um filósofo e teólogo da década do século XIX, que é o Søren Kierkegaard, que é um dinamarquês. 2 livros muito importantes se você deseja se aprofundar no conteúdo complexo da alma humana. É o livro dele, O Conceito de Angústia e o Desespero Humano, aonde ele, de maneira brilhante, ele consegue transcrever as dinâmicas da alma humana e de maneira profunda ele traz uma perspectiva de como a fé, como um salto de cura pode nos levar a sair dessa complexidade, não como deixar de sentir as demandas da alma, mas como lidar com ela. Mas de maneira objetiva, mas tentando ser o mais claro possível, eu quero refletir um pouco com você e eu gostaria que você abrisse ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, para a gente pensar um pouco, refletir um pouco como que pode, muitas vezes, você e eu, ou pessoas que você conhece, entrarmos em situações onde a nossa alma vive angústias e desesperos profundos e que nós não sabemos nem de onde vem, como lidar com aquilo. Primeira Coríntios, no capítulo 15, antes da gente fazer a leitura, porque eu quero esclarecer algumas coisas para a gente entender o pensamento de Paulo, que escreveu 1 Coríntios, porque é interessante que às vezes a gente pensa que uma vez que a pessoa abraçou a fé, ela meio que quase que se tornou imune às dimensões da alma, do corpo, do organismo. E você sabe em você que não funciona assim. Você sofre, você tem dores, você às vezes sofre por problemas hormonais, às vezes sofre por problemas de uma dor num órgão no seu corpo que se torna insuportável, às vezes sofre, e mais do que isso, existe uma frase conhecida de muitos que fala que o coração tem razões que a própria razão desconhece, revelando de maneira clara com essa reflexão que existe demandas no interior humano que às vezes a razão intelectual não consegue suprir.
Às vezes as lógicas imediatas não conseguem aplacar e aquilo cresce, pode se tornar insuportável. Pode se tornar insuportável. E quando uma pessoa abraça a fé, ela abraça a espiritualidade cristã, crê em Jesus, muitas vezes ela cai em dois polos de pensamento, de espiritualidade, e que de maneira extrema pode nos deixar muitas vezes expostos a provar muitas frustrações e angústias muito profundas. De um lado, e isso era muito comum nas décadas passadas, é uma espiritualidade muito escapista, uma espiritualidade escapista. O que seria isso? Aquela pessoa que ela foi salva, agora o negócio dela é ir para o céu, ela é fugir da terra. Uma vez que Jesus me salvou, uma vez que eu criei na graça de Deus e tudo aqui é mal, eu não quero saber nada disso aqui, então me tira daqui. Eu quero ir embora, eu quero ir para o céu. Só que o problema desse pensamento escapista é que a pessoa ela perde muitas vezes o propósito de existir. O trabalho dela parece que a única coisa santa que existe é quem vive dentro dos ambientes da religião. Então, fora é o mundo secular. Então, o trabalho do engenheiro, da faxineira, do empresário se torna automaticamente profano e sem lógica nenhuma. E você e eu, a alma humana precisa de um senso de propósito. Porque só grana, só dinheiro não mantém as demandas do interior humano. Então, quando a gente abraça a fé cristã, com esse olhar apenas escapista, onde Jesus morreu na cruz para me tirar desse mundo e me levar para o céu, então tudo isso aqui não vale nada, então nada vale nada, então me deixa ir embora. Aí a pessoa, quando lida com dores, com angústias, com sofrimentos, a primeira coisa que ela quer é ir embora. Ou quando ela passa por dificuldades e desafios na vida, ela não encontra nessa espiritualidade escapista, muitas vezes, fonte de significado para ela levantar no dia a dia dela e ir para a labuta diária. E com uma expectativa, com um olhar que faça com que ela tenha motivação existencial. Só que se de um lado essa espiritualidade escapista, muitas vezes sincera, honesta, abraçada muitas vezes nos ambientes pentecostais, numa fé católica quase que medieval, onde todo o mundo é mau e só os ambientes da religião são santos, ou até mesmo na fé protestante mais simples, que muitas vezes vê esse mundo como tudo mal. Tudo é mal, a música é ruim, o trabalho é ruim, tudo é profano. E como quase tentando fugir dessa espiritualidade escapista, de um outro lado surgiu, em especial nas últimas décadas, uma espiritualidade imediatista e consumista. Que agora, se de um lado o negócio era ir para o céu e fugir da terra, do outro lado a transcendência morre no coração da pessoa e o negócio dela é o hoje, é o aqui, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é o meu corpo, é a minha família, é o meu trabalho, é o que eu faço agora. É o que eu conquisto, é o que os outros pensam de mim. E Jesus entra nesse processo muitas vezes para ungir a minha vaidade, para ungir os meus sonhos fantasiosos. E o reino de Deus na mente dessa espiritualidade se torna um reino apenas quantificável, aonde a pessoa ela é abençoada por Deus.
aonde essa pessoa se sente próspera, o valor dela, o significado dela está nas conquistas para o lado de fora. Seja aqueles muito mais capitalistas, onde a conquista é o trabalho dela, o dinheiro dela, a empresa dela, o status dela, a proporção dos bens dela, ou um olhar um pouco mais romântico, onde a prosperidade dela é o tamanho da família dela, os quantos filhos ela tem, se ela casou ou não, se ela tem um casamento perfeito ou não. Só que ainda assim, seja o olhar mais capitalista, selvagem, ou um olhar mais romântico, ainda assim, na tentativa de fugir de uma espiritualidade escapista, praticamente platônica, dessa filosofia que o mundo é mau e só o espírito é que é bom, então me deixa fugir da questão corporal, do físico e viver quase que num budismo espiritual, onde deixa eu fugir da terra, tentando escapar desse olhar platônico de uma fé cristã alienada, a pessoa perde esse senso de transcendência e o negócio, o olhar dela é só a semana, o trabalho dela, os resultados do trabalho dela, os resultados do casamento dela, os resultados dos filhos dela, os resultados... E no mundo de Instagram, no mundo de micro-ondas, de instantâneo, o negócio é se tá tudo fluindo, se eu ganho likes, se eu tenho seguidores, se eu tô na moda. E sem a gente perceber os significados do nosso coração, vão abraçando valores de legitimidade, de identidade, apenas no horizonte imediato, expondo a nossa alma a profundas frustrações, expondo pela expectativa de viver apenas o imediato. Porque se de um lado essa espiritualidade alienada, escapista, que de uma esperança apenas de viver nesse olhar nas nuvens, que não te dá um senso profundo de motivação para o hoje. De outro lado, a motivação para o hoje dessa espiritualidade consumista e imediatista, a motivação para o hoje é apenas o hoje. É apenas as conquistas do hoje, o dinheiro que eu ganho hoje, o corpo que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje, os filhos que eu tenho hoje. E de ambos os lados, ambos os extremos, ficamos com as nossas almas profundamente expostas a frustrações, a angústias. Porque o coração, a nossa alma tem demandas que esses olhares extremos, superficiais e equivocados da fé e do Evangelho não suprem. E em especial esse olhar dessa espiritualidade imediatista e consumista que tem crescido no mundo de hoje de uma maneira poderosa. E quando eu falo poderosa, eu falo isso no mau sentido, porque nós estamos sendo bombardeados com ensinos que apesar de levarem o nome de Cristo, apesar de terem elementos da fé cristã, na sua essência pervertem o significado do Evangelho. Porque te fincam os dois pés no hoje, no sentido de você apenas tá afim de ganhar dinheiro, ou de casar, ou de ter filhos, ou de ter uma grande empresa, e você, para ungir a sua fantasia, você fala que é para Deus. Afinal, se você tiver muito dinheiro, você vai ser muito generoso. Mentira! É simplesmente para ungir a sua vaidade, de maneira auto-enganosa, tentando
tentando validar aquilo que o Evangelho não valida. E Paulo, de maneira brilhante, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar exatamente sobre isso. Porque uma vez que você e eu cremos numa espiritualidade cristã que perdeu o senso de transcendência, uma vez que você e eu começamos a viver apenas somente do trabalho para casa, até mesmo a gente envolve algum rito religioso para não se sentir tão mal, para que a nossa alma não fique tão culpada, mas ainda assim vira o rito pelo rito. Jesus entra na equação apenas para abençoar os meus negócios. Ou, se você não é tão dinheirista, para abençoar a minha família, que parece muito belo e é. Porém, quando a sua vida vive em torno daquilo, motivado com aquilo, e os seus significados só estão nisso, olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 15, no versículo 19. E se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, se a nossa esperança em Cristo, meu irmão, se a sua fé no Evangelho está apenas nessa vida, no horizonte imediato, nos tornamos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. O que Paulo está falando aqui? E é isso que eu quero falar de maneira rápida com você. O que ele está colocando ali é que o problema, a questão não é fugir, porque o Evangelho não prega boas novas para fugir. E a questão não é não trabalhar, a questão não é ganhar dinheiro, a questão não é isso. A questão é como eu creio a respeito disso. Porque se a minha esperança só está no meu trabalho, se a minha esperança só está no meu dinheiro, ou se eu coloco Jesus, porque ele fala assim, a minha esperança é em Cristo, Cristo está no processo, mas ainda assim, pela perca da transcendência no meu coração, pela perca da esperança no meu coração, e eu fico só no meu trabalho, na minha família, nos meus filhos, no meu dinheiro, naquilo que dá ou não para fazer. E de maneira até pura, porque você às vezes ama Deus, mas o seu olhar ainda não se aprofundou nos significados do Evangelho. Quando você, pelo seu amor a Deus, se dedica ao seu trabalho e você começa a ser exposto a frustrações, a desilusões, seja de maneira clara, onde você se machuca, te traem, dá tudo errado, coisas ruins te acontecem, ou seja de maneira muito mais subjetiva, onde aparentemente do lado de fora tudo está fluindo bem, mas dentro de você, como a nossa alma não se alimenta apenas disso, isso tem o seu lugar, família, trabalho, você trabalhar, conquistar, tudo é bacana, é legal e tem o seu lugar, mas quando os meus valores, quando as minhas esperanças se fixam apenas nisso, a minha alma começa a crescer uma angústia de insatisfação, de aflição. E angústia é justamente isso, esse algo que não tem nome, essa demanda do interior humano, da alma humana, que não tem nome, simplesmente fala, existe algo além disso, para além disso. E aí, de maneira brilhante, parafraseando Kierkegaard, ele diz assim, quando o pior que eu acredito da existência é a morte, nessa hora eu quero viver. Porém, quando o pior da existência para mim é a própria vida, porque eu começo pelas dores, pelas desilusões, pelas frustrações,
pelo cansaço, a existência vai perdendo sentido e o pior se torna a própria existência, a própria vida. Nessa hora eu quero morrer. E é isso que muitas vezes faz com que a alma cristã, pela perca da transcendência em si, pela perca desse olhar que transcende a lógica, desse olhar que transcende o imediato, acaba sendo engolida pela angústia, engolida pela aflição angustiosa de um anseio de algo além. E aí, nessa hora, a gente se aliena, a gente se entorpece, a gente bebe, a gente fuma, a gente se entrega ao sexo, a gente se entrega ao trabalho, a gente se entrega ao frenesi da adrenalina, da conquista, tudo para tentar entorpecer e acalmar as demandas da alma. Mas não dá conta. Você e eu não fomos criados para que os nossos significados se enraizem nisso, porque a gente acaba se tornando escravo disso, escravo daquilo que é frágil e passageiro. E para que você entenda, o único significado e esperança que traz cura e ressignifica a sua existência é quando o meu e o seu coração vai abraçando a boa nova do Evangelho, a boa nova da graça de Deus, que não é escapista e nem apenas imediatista e consumista. Ela não é escapista porque a boa nova do Evangelho me diz que eu não fui salvo para viver no céu. Eu passarei por essa dimensão que Deus está, mas é o céu que invade a terra. A nova Jerusalém, novos céus e nova terra, aonde Deus, que criou o mundo e fez o mundo bom, porém o homem, a humanidade, pelos seus equívocos de rebelião, tem deteriorado o mundo. E a gente reconhece não apenas a criação como sendo boa, porém está incompleta e deteriorando, mas a gente crê que o Evangelho não apenas me proclama a minha salvação, mas ela não proclama uma salvação que me tira da criação, mas que renova a criação. O Evangelho é a boa nova que a criação será toda renovada, novos céus, nova terra, e que a ressurreição é essa marca absoluta, aonde na cruz Deus estava finalizando e consumando e tratando com o mal. E quando Cristo ressuscita, um novo mundo se inicia, uma nova criação se reinicia, e Cristo é o Messias, representante dessa nova criação, dessa nova humanidade. E de maneira profunda e maravilhosa, o Evangelho proclama que todo aquele que está em Cristo, pela fé nele, pela graça de Deus, foi acordado pelo Espírito Santo para essas boas novas do Evangelho, daquilo que Deus consumou em Cristo. Se alguém está em Cristo, se torna parte dessa nova criação. Não para que a gente fuja de maneira escapista e fugitiva para vazar da terra, não, mas é o céu invadindo a terra, recriando todas as coisas. Mas se de um lado o Evangelho proclama essa boa nova de um novo céus, uma nova terra, numa nova criação que virá e se manifestará de maneira absoluta na volta de Cristo, e isso me é dado como essa esperança de glória, de uma glória que se manifestará para sempre, de maneira absoluta no futuro. E essa esperança energiza o meu coração, acalma o meu coração, pacifica o meu coração. O Evangelho vai além e fala que todo aquele que está em Cristo, que crê na boa nova da cruz e da ressurreição, este alguém se torna parte dessa nova criação. Esse alguém se torna parte dessa nova criação. Se torna um novo, você e eu,
iniciamos, passamos a carregar em nós esse reino de Deus. O reino dos céus que as Escrituras falam não é de um céu que eu irei, é de um céu que virá, de um reino que se manifestará. E essa esperança começa a invadir o meu coração, falando, e eu me torno esse sal da terra, essa luz do mundo, aonde as paredes da religião são caídas, quando a cruz é levantada e Cristo ressurge do túmulo, ressuscitado, sendo o primeiro, o primogênito, o primeiro dessa nova criação. Aonde você e eu, meu irmão e minha irmã, se tornamos parte dessa nova criação. Aonde no futuro nós temos a esperança absoluta e certa, porque nós somos salvos pela graça de Deus, nós receberemos um corpo ressuscitado e glorificado à semelhança de Cristo. Mas que hoje, no dia chamado hoje, nós temos a esperança absoluta de que nós já somos esses seres dessa nova criação, desse novo mundo de Deus que virá, mas que o futuro foi trazido para o presente e habita você e eu. E quanto mais o meu e o seu coração entendermos essa boa nova, entendermos a boa nova, esse evangelho de boas notícias de que em Cristo na cruz, o mundo estava acabando e recomeçando, aonde o evangelho não prega uma espiritualidade escapista, aonde é Deus tirando você da terra para destruir tudo. Não! O evangelho é a boa notícia de que Deus virá, Cristo virá e renovará todas as coisas. A nova Jerusalém descerá. É o céu invadindo a terra. A oração de Jesus é que se assim na terra como é no céu, e essa oração será absolutamente atendida quando o céu se manifestar. E tudo na terra será ressuscitado, glorificado, inclusive o meu e o seu corpo. Mas você que está em Cristo tem a esperança absoluta de que hoje você é esse ser que já faz parte desse novo mundo. E a sua espiritualidade, que não deixa de ser escapista, também deixa de ser consumista, imediatista, porque você entende, segundo o Evangelho, que esse mundo ainda está caído e está cheio de corrupção, e que ideologias políticas, dinheiro, todos esses tipos de coisa não têm o poder de transformar as coisas. É Deus quem transforma. É o poder de Deus que transforma. Mas isso não faz você um inerte omisso, porque você entende que você se torna um cidadão desse novo mundo. Um colonizador do novo mundo de Deus nessa terra. Encharcado pela confiança e pela esperança da glória que lhe habita. Jesus fala: o reino de Deus já chegou e está em vós, que nasceu de novo. E 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 16 em diante, Paulo fala assim: de agora em diante, não vos considereis mais do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano. Porque se eu começo a pensar na minha vida apenas no dinheiro, no meu trabalho, nas coisas do aqui e do agora e com medo da interrupção da morte, eu vou viver aflito, angustiado, porque eu vou constatando a vaidade da existência, a falibilidade das coisas. Por isso Paulo fala: não se considere mais nisso. Daí ele diz no versículo 17 de 2 Coríntios 5, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, na cruz, se reconciliando comigo e com você, não nos imputando os pecados, porque os nossos pecados foram imputados em Cristo. Nós estamos perdoados.
Mas não apenas fomos perdoados, mas o novo mundo de Deus recomeçou na ressurreição. E sobre o fundamento da ressurreição, que nos garante um perdão absoluto, a justificação absoluta, a aceitação que somos amados, perdoados, redimidos pela graça de Deus. Mas a boa nova é que no dia chamado hoje, nós, pelo poder do Espírito Santo que nos habita, por esse reino dos céus que veio habitar o nosso coração, nos tornamos esses representantes desse novo mundo, para que tudo aquilo que você faça, aí Paulo fala em 1 Coríntios 15, no final, lá no versículo 58, ele fala com essa consciência da ressurreição, do Cristo ressurreto que te habita, desse corpo de glória que você receberá, e que você agora já é esse ser que ressuscitou em Cristo e que receberá, verá esse novo mundo se manifestará tudo. Hoje, faça tudo com essa consciência de transcendência, com essa consciência baseada nos fundamentos da ressurreição, de sair habitado pela ressurreição. Aí, Paulo fala em Cristo, o seu trabalho não é vão. Tudo, da garçonete ao pastor, ao padre, à faxineira, de algum modo, misteriosamente, Paulo fala que tudo que é feito no Senhor não é vão, mas será usado e transformado nesse novo mundo de Deus que virá. Isso te dá uma esperança de glória, uma esperança de transcendência, que cura os seus traumas, que ressignifica o dia de hoje e dá propósito para o seu trabalho, santifica o seu trabalho, porque você sabe que no Senhor o seu trabalho não é vão. Aí o seu trabalho de amanhã, de terça, ganha um novo olhar. Você não está fugindo do mundo, você se torna sal e luz para esse mundo, com obras de amor e justiça, para você se opor a toda injustiça, para você ser um instrumento de cura, porque você entende que o reino de Deus se manifesta através da sua vida, aonde você deixa de trabalhar do dinheiro pelo dinheiro, você tem a motivação de saber, eu sou um cidadão desse novo mundo que virá. E são esses sentidos, são esses significados, meus irmãos, que começam de maneira esperançosa a curar toda angústia, toda demanda da alma, porque você começa a perceber o seu propósito existencial. O seu propósito, que não precisa necessariamente ser um trabalho nos ambientes da religião, porque todo trabalho no Senhor se torna santo, quando feito em amor, quando feito com gratidão, quando feito para expandir o reino do amor e da graça de Deus. E saiba que, de alguma maneira, isso será reaproveitado no novo mundo de Deus que virá. Deixe essa verdade encharcar o seu coração. Não caia numa espiritualidade escapista, fugindo do mundo. Não caia numa espiritualidade consumista e imediatista, achando que o dinheiro, a vaidade das coisas por si só conseguem curar-se e transformar-se. Não, o mundo como está precisa ser curado e transformado. E somente o poder de Deus tem essa realidade. Não caia em significados de vaidade, de consumo. Antes se entregue a essa esperança que te cura. A um coração esperançoso de que você, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. E conforme diz Jesus em João 5, aquele que está nele não entra em juízo e condenação, já passou da morte para a vida, e habitados por essa nova vida, renovados por essa esperança de glória, não de uma glória que iremos, mas de uma glória que virá, e que hoje já iniciou no coração daquele que crê, no coração daquele que está nele.
e que começa você a andar nesse mundo com esse olhar, com esse senso de propósito, que renova suas forças, que te dá um olhar de misericórdia e graça para a dor, para a criação como um todo, e te dá esperança para lidar com as suas angústias, com as suas dores, porque você entende que elas fazem parte dessa existência, que elas fazem parte das aflições, mas elas vão se acalmando e se purificando e se ressignificando quando você entende quem você é, esse cidadão de um novo mundo, aonde, conforme diz o livro de Apocalipse, num mundo caído, onde as pessoas têm vontade de morrer, somente quem tem o selo do Cordeiro na fronte. Em outras palavras, só quem tem na consciência encharcado pela consciência do Cordeiro de Deus, que é alguém que está lavado pelo sangue de Cristo, alguém que já passou da morte para a vida, alguém que já passou das vaidades, aonde Paulo fala em Gálatas 2, alguém que já morreu para esse mundo e qual é habitado por esse novo mundo, habitado pelo Cristo ressurreto, conscientes desse mundo que virá e que em você já iniciou, cheios de esperança e de fé, com o poder do Espírito Santo. Isso renovará suas forças, santificará o seu trabalho, dará propósito à sua existência e curará as depressões, os pânicos, as ansiedades, os desesperos angustiosos da sua alma, que muitas vezes tentou de todos os modos, inclusive pela religião, encontrar um significado e não encontrou. O Evangelho é essa boa nova que nos devolve para esse mundo sendo um cidadão de um novo mundo, pacificados e esperançosos na graça de Deus. Pai, essa é a Tua palavra, que isso reverbere no coração dos meus irmãos, gerando fé, esperança e amor. Cada dia mais, Pai, trazendo cura aonde há desespero e aflição, trazendo esperança onde há angústia desesperada, trazendo força aonde há desânimo e desespero. Pai, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para a esperança da glória, para a certeza da nova aliança que fomos inseridos, para a certeza de que somos já cidadãos desse novo mundo que em nós já foi iniciado, porque estamos em Cristo. E se alguém está em Cristo, já é uma nova criação, porque estamos nele. Que isso se intensifique e crie raízes de certezas no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, que a sua semana seja encharcada dessa esperança, a esperança da glória que já habita o seu coração. Deus te abençoe.